Então, na aula de hoje, a gente vai formalizar a ideia de número inteiro, né? Então, vamos começar com a intuição. A intuição vem lá dos números naturais. Então, erroneamente, muitas vezes é introduzida uma operação de subtração nos naturais, né? Não faz muito sentido chamar de operação, porque nem sempre dá para operar com os naturais, mas a intuição vem da subtração quando funciona no conjunto dos naturais. A ideia é a seguinte: se A é menor que B, quer dizer que existe um C também natural, tal que A mais C é igual a B. Então, muitas vezes, na escola, né, era introduzido o símbolo B menos A. Então, B menos A igual a C. Isso nos naturais. Então, se dizia, por exemplo, que 3 menos 1 era igual a 2, mas esse 2 também é igual a 4 menos 2. Que é igual a 5 menos 3. Então, o que a gente vai percebendo é que se eu somo um ao minuendo e ao subtraindo, eu obtenho a mesma subtração. Então, você poderia generalizar essa ideia até quando você não sabe a resposta, né? Então, faz sentido pensar mesmo sem saber o que significa ainda, que 1 menos 3, eu quero dizer que 0 menos 2 fosse igual a 1 menos 3, que fosse igual a 2 menos 4, que fosse igual a 3 menos 5, mesmo que eu não soubesse o que é que isso significa. Então, novamente, o que eu estou dizendo é que se eu somo um ao minuendo e ao subtraindo, eu não mudo a subtração. Somei um aqui, somei um aqui. Daqui para cá a mesma coisa. Somei um aqui, somei um aqui. Então não muda a subtração. Então faz sentido pensar nisso. E agora vamos formalizar. Então essa é a ideia informal, né? Vamos tentar formalizar assim essa ideia. Então a formalização envolve pares ordenados. Então eu vou considerar o conjunto de todos os pares ordenados dos naturais. Então os elementos de X são pares ordenados AB. E uma relação de equivalência. Então, a relação de equivalência é justamente que o par AB é igual ao par CD se e somente se A mais D for igual a B mais C. Eu queria que você notasse que qualquer par AB vai ser equivalente a um outro par se eu somar C dos dois lados. Então estou indo no caminho certo. Se eu somo C aqui e se eu somo C aqui, eles ficam equivalentes. Por quê?
porque A mais B mais C é igual a B mais A mais C. Basta verificar as propriedades da adição nos naturais. Então, como eu tinha falado, toda vez que você tem uma relação de equivalência, você considera as classes de equivalência. A classe de equivalência de AB será denotada. Isso é só uma notação. A menos B. Então, A menos B é o conjunto de todos os x e y, então acho que x e y é equivalente a B. Então, pela propriedade fundamental das relações de equivalência, né? Pares equivalentes vão gerar a mesma classe de equivalência. Então, com essas notações, toda vez que A for maior que B, então A igual a B mais um certo C, e eu posso escrever que A menos B é igual a B mais C menos B. Isso aqui vai ser igual a C menos zero. E por outro lado, se o A for menor que o B, então existe um C, né? Tal que A mais C é igual a B. Então A menos B é A menos B, que é A mais C. Isso é 0 menos C. Então tem duas classes, tem duas famílias de classes que são de tipos diferentes. Então, se a gente começa a querer analisar isso geometricamente, eu vou colocar um papel quadriculado representando os naturais, né? Ok. Então aqui 0, 1, 2, 3. Talvez um quadriculado maior, eu vou só mudar a escala. 1, 2, 3. Obviamente aqui 1, 2, 3. Então, se eu penso que esse aqui é o conjunto de números naturais e aqui também é o conjunto de números naturais, se eu vou analisar essa diagonal aqui, que não ficou exatamente uma diagonal, então vou organizar um pouquinho.
Então nessa diagonal, ainda não está exatamente a diagonal. Vamos colar várias cópias dela e interpretar geometricamente. O que é que está acontecendo, né? Então vamos mandar primeiro pela central. Esse aqui é o ponto 00. Esse é o ponto 1. Esse é o ponto 22, o ponto 33, o ponto 44. Veja que todo ponto que está nessa reta é da forma AA. E como eu falei, se você soma, né, você soma C dos dois lados, você está na mesma classe. Então, qualquer um dessa classe vai estar na mesma classe do 00. Então, todo mundo que estiver nessa reta vai ser equivalente, então vai determinar a mesma classe de equivalência. Essa classe de equivalência é a classe do 0 menos 0. Analogamente, essa classe de equivalência aqui, ó, é da forma 1 mais A. Dessa classe de equivalência é igual à classe do 1 menos 0. Então, essas classes, toda vez que você tiver uma classe do tipo C menos 0, vai poder ser representada por um representante canônico, que é o ponto C0, né? Que eu vou pensar como sendo uma cópia de C. Então esse ponto aqui, ó, é o 0, 0, esse é o 1, 0, o 2, 0, são representantes canônicos da classe. E toda vez que você tiver uma classe 0 menos C, você vai ter esse representante canônico aqui, que vai ser o que futuramente eu vou querer chamar de menos C. Então o que é que eu quero dizer quando eu falo menos C? Então, para interpretar geometricamente o significado de menos C, o que eu vou fazer é prolongamentos dessas classes do segundo tipo. Se eu prolongo aqui então esse aqui que eu vou chamar de menos 1, de menos 2, de menos 3. Então, um número inteiro
É uma classe. De subtrações de naturais. Então, o conjunto de números naturais é o conjunto de todas essas possíveis subtrações com A e B natural. E agora faz sentido, né? O que eu falei intuitivamente na primeira aula. Todo número inteiro é uma subtração de naturais. Só que essas subtrações, como se esperava, a subtração 3 menos 1 é igual à subtração 5 menos 3. Porque 3 mais 3 é igual a 1 mais 5. E também a subtração 1 menos 7 é igual à subtração 3 menos 9. Porque 1 mais 9 é igual a 7 mais 3. E aí, como a gente viu, você tem dois tipos de classes, né? Então, o tipo 1 é o tipo C-0, que eu vou identificar. Então, isso aqui é um número inteiro que eu vou identificar como sendo um natural, C. Então, a partir de agora, eu posso ver os naturais dentro dos inteiros. Toda vez que eu pensar no número natural, eu vou pensar que ele está associado ao inteiro C-0. E aí, se você olha para o conjunto, esse conjunto da forma C-0, ele satisfaz os axiomas de Peano. Então, eles são uma cópia dos naturais. E o tipo 2 são os da forma 0 menos C, que eu vou pensar como sendo menos C. Então, isso é só um símbolo para dizer 0 menos C. E aí, se você entende como é que eu vou fazer a adição, adição A menos B mais C menos D, eu vou dizer que é A mais C menos B mais D, e ela satisfaz todas as propriedades que a gente conhece da adição, né? Ela é associativa. A adição primeiro está bem definida. Isso quer dizer que se eu pego outro representante para essa mesma classe e outro representante para essa mesma classe, o resultado vai ser na mesma classe. Segundo, ela é associativa. Terceiro, ela é comutativa. Quarto, o elemento neutro é o 00. O 00 barra, ou então simplesmente 0 menos 0, né? Que eu estou identificando e chamando simplesmente de 0. E o simétrico do A menos B é justamente o B menos A. E aí isso te explica, por exemplo, aquelas regras da tia Jaqueline, né? Que se você soma dois positivos, dá positivo. Claro, porque os positivos são da forma A menos 0. Somando com outro positivo que é B menos 0, isso dá positivo também, vai dar A mais B
menos zero. Aí somando dois negativos, também dá negativo, e basta somar os seus valores absolutos, porque 0 menos A mais 0 menos B é 0 menos A mais B, usando aquela mesma fórmula. E já quando você soma um positivo e um negativo, vai depender de quem é maior, né? Em vez de fazer genérico assim, eu vou fazer com um exemplo numérico. O positivo aqui é 2 menos 0, e o negativo é 0 menos 3. Aí a fórmula diz que eu vou fazer 2 mais 0 menos 0 mais 3. Só que isso é igual a 0 menos 1. Eu subtraí e coloquei o sinal do menor em módulo, que é o sinal desse daqui. Por isso que deu negativo. Dá para explicar em detalhes todas aquelas regras. A multiplicação é só obrigar que valha a distributividade. Então isso dá AC mais BD menos AD mais BC. Então a adição está bem definida. E além disso, é associativa, comutativa tem elemento neutro. O 1 menos 0, que eu chamo simplesmente de 1. E distribui a adição. Então agora faz sentido a gente pensar nos inteiros do jeito que a gente sempre pensou. Os inteiros é assim. Tem uma cópia dos naturais aqui. E aqui tem uma cópia invertida dos naturais. Que eu vou chamar de menos n. É uma cópia invertida dos naturais. E ele tem adição e multiplicação satisfazendo as propriedades usuais. E tem uma ordem, que a ordem é dizer que x e y inteiros, x é menor que y, x é menor que y, se y menos x está nessa cópia dos naturais, que são justamente chamados positivos. Esses são chamados negativos.